Olá, meus alunos de prática da Unisantos, tudo bem? Satisfação participar com vocês aqui desta gravação. Hoje nós vamos ter a satisfação de apresentar a peça número 5, que é um agravo regimental. Perdoem pela minha voz, eu estou falando muito. Estou gravando muita aula, estou falando muito, estou dando muita aula, minha voz está indo para o espaço. Mas vamos lá. Peça número 5 é um agravo regimental. Material escrito encaminhado para o Moodle, a aula da mesma forma, tá certo? A gente começa falando do agravo regimental, a partir do slide número 2, para dizer que o agravo regimental é um recurso que não tem previsão como um recurso genérico no processo do trabalho, certo? O agravo regimental tem algumas previsões específicas na legislação trabalhista e, como o próprio nome sugere, é um agravo, é um recurso que tem previsão nos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o agravo regimental nasceu no processo do trabalho com essa característica. Aliás, nasceu com essa característica também no processo civil. Só que no processo civil, o agravo regimental, de acordo com o novo Código de Processo Civil de 2015, o agravo regimental tem previsão específica. Só que no processo civil, o agravo regimental é chamado de agravo interno. O agravo interno está previsto lá no artigo 1021 do CPC, que diz o seguinte: contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, percebam que o agravo regimental ou agravo interno tem uma sistemática específica que a gente vai trabalhar mais à frente, mas o próprio Código de Processo Civil deixou bastante claro que as regras de processamento do agravo regimental vão estar previstas nos regimentos internos dos tribunais. E no nosso caso, nos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o agravo regimental, ele tem uma característica muito específica no processo do trabalho, que é inclusive similar à característica dos agravos de instrumento no processo do trabalho, porque o agravo de instrumento no processo do trabalho, como vocês sabem, ele tem uma finalidade específica que ele serve para destrancar recurso que foi trancado na sua origem. O agravo regimental segue mais ou menos esse mesmo caminho, mas tem uma outra sistemática. Vamos ver. Slide número 3. Já deixamos bem claro que no processo do trabalho o agravo regimental é chamado de agravo regimental e no processo civil o agravo regimental é chamado de agravo interno. Eu particularmente gosto de usar agravo interno, mas como o pessoal do processo do trabalho às vezes é muito purista, para a gente não correr nenhum risco e para vocês não correrem nenhum risco na produção da peça nem na vida prática de vocês, se quiserem, chamem só agravo regimental ou chamem agravo regimental ou agravo interno. Não deixem de chamar agravo regimental e passe a chamar só agravo interno, porque para mim especificamente é uma nomenclatura mais correta e tem previsão expressa no processo civil, conforme a gente viu lá no artigo 1021. Mas, para que a gente não traga nenhum problema aos puristas do processo do trabalho, vamos chamar de agravo, pelo menos de agravo regimental ou agravo interno, ou se vocês quiserem, chamem só de agravo regimental. A sistemática lá do 1021, ela é bem esclarecedora, 1021 do CPC, é bem esclarecedora e sugiro que vocês leiam, por favor. Muito bem, o agravo regimental, agora estamos no slide 3, tem basicamente duas finalidades no processo do trabalho, duas finalidades bem determinadas. A primeira finalidade do agravo regimental é impugnar decisões
decisões monocráticas produzidas pelos relatores dos recursos que estão, em trâmite no tribunal ou de ações originárias em trâmite nos tribunais regionais. Vamos trabalhar os casos mais comuns, que são dos recursos. Então, imaginem um recurso em trâmite no TST, certo? Um recurso em trâmite no TST, vamos imaginar similar ao que vai ser o problema de vocês. Vamos imaginar que foi impetrado um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, certo? Em razão de uma concessão de liminar pelo juiz de 1º grau de jurisdição. Muito bem, no momento que eu impetro o mandado de segurança no tribunal, eu faço o pedido liminar, um pedido liminar, de decisão liminar, ou liminar acautelatória, uma liminar satisfativa. Vamos imaginar que o relator deste mandado de segurança não concede a liminar que eu peço no meu mandado de segurança. E não concede de maneira monocrática. Esta decisão que indeferiu o meu pedido liminar de maneira monocrática, cabe um agravo regimental. Para quê? Para que este relator deste mandado de segurança, ele exerça o juízo de retratação e conceda a liminar que ele indeferiu, ou submeta esta decisão liminar indeferida a julgamento do colegiado daquela turma da qual ele pertence. Então, esta decisão liminar monocrática vai se abrir para que a turma julgue este deferimento, este indeferimento desta liminar pedida. No caso, foi indeferimento. Então, a turma vai julgar o indeferimento daquela liminar que foi pleiteada naquele mandado de segurança. Portanto, o agravo regimental tem uma finalidade específica aqui, que é abrir uma decisão monocrática para que a turma julgue, uma decisão monocrática, neste caso, de indeferimento de decisão liminar. O agravo regimental tem uma segunda finalidade, e esta é similar à do agravo de instrumento. A segunda finalidade, lá no slide número 3, é impugnar decisões monocráticas que neguem seguimento a recurso em trâmite nos regionais ou no TST. Então, vamos imaginar que vocês apresentem um recurso extraordinário no TST. Este recurso extraordinário, quando chega no TST, precisa passar por um juízo de admissibilidade no TST para que ele seja encaminhado ao STF. Este juízo de admissibilidade no TST foi negativo, portanto, este recurso extraordinário teve o seu seguimento denegado. Desta decisão que denegou o seguimento ao recurso extraordinário, cabe agravo regimental para que se abra esta decisão monocrática para apreciação da turma, para que a turma avalie se esta negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta ou não. Portanto, é a segunda finalidade do agravo regimental. Digo a vocês que, se vocês pesquisarem aí nos livros de processo, infelizmente estas duas finalidades não são muito bem descritas, certo? Mas estou dividindo para vocês bem as duas finalidades do agravo regimental. Uma é apreciar o mérito de uma decisão liminar não concedida, e este mérito vai ser apreciado pela turma caso o relator do recurso não exerça o juízo de retratação. Ou outra decisão, caberá agravo regimental
quando o relator, por exemplo, do recurso extraordinário, negue seguimento àquele recurso. Portanto, a parte vai e apresenta um agravo regimental para que esta decisão monocrática se abra para julgamento da turma, caso ele também não exerça o juízo de retratação. Certo? Muito bem. Em slide número 4. O fundamento do agravo regimental é para que se realize o princípio da colegialidade dos tribunais, ou seja, para que decisões monocráticas sejam submetidas à turma da qual aquele relator pertence. Então, decisão monocrática que defere ou que indefere, quando a gente apresenta agravo regimental, esta decisão monocrática tem que ser submetida à turma, portanto, o princípio da colegialidade. O agravo regimental, exatamente como acontece com os outros recursos no processo do trabalho, ele é apresentado perante a autoridade que julgou aquela liminar ou que obstou aquele segmento daquele recurso. Então, o endereçamento do agravo regimental é encaminhado àquela autoridade do tribunal regional ou do tribunal superior do trabalho que julgou de maneira monocrática, que produziu uma decisão monocrática, certo? E o juízo de retratação está dentro do que a gente chama, os meus alunos de processo 2 já estudaram isso como um dos efeitos dos recursos, que é o chamado efeito recursal regressivo, ou seja, é a prerrogativa que o prolator daquela decisão tem de se retratar. É exatamente o que vai acontecer no agravo regimental. Portanto, na minha peça de interposição, eu tenho que registrar expressamente que o relator deverá se retratar. Caso ele não se retrate, que ele se submeta àquela decisão à colegialidade, ou seja, caso ele não exerça o juízo de retratação ou de reconsideração, que ele submeta aquela decisão para o colegiado, para que o colegiado confirme ou afaste aquela decisão monocrática. Além disso, o agravo regimental tem uma singularidade, que também não é muito bem percebida em alguns livros de processo do trabalho. Os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do agravo regimental, eles são todos similares aos outros recursos, com uma exceção. Agravo regimental não admite preparo, portanto não tem recolhimento nem de custas, nem de depósito recursal. Portanto, quando vocês fizerem a peça de endereçamento para o juízo prolator daquele agravo regimental, registrando a necessidade da reconsideração, vocês também vão registrar que os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos foram cumpridos, com exceção do preparo, que neste caso não cabe. Portanto, não cabe depósito recursal, nem custa, recolhimento de depósito, nem pagamento de custa, certo? Então, isso é a teoria basicamente do agravo regimental aqui. Vamos para o slide número 5, que é a peça que vocês vão produzir. A peça é singela, vocês vão fazer exatamente como os recursos que vocês já fizeram. Uma folha de interposição e a outra folha das razões. Na folha de interposição, vocês vão endereçar especificamente para o desembargador relator do mandado de segurança. O problema de vocês envolve um mandado de segurança que foi impetrado no tribunal em razão de uma decisão do juízo de primeiro grau que deferiu penhora de salário, de parcela de salário. Então a parte impetrou um mandado de segurança por conta dessa penhora de salário com um pedido liminar. Este pedido liminar foi denegado em razão desta decisão monocrática que denegou o pedido liminar. Vocês vão apresentar o agravo regimental ou agravo interno. Portanto, o endereçamento vai ser
para o desembargador relator do mandado de segurança, certo? E neste caso recorrente vai ser aquele que impetrou o mandado de segurança, que pediu a liminar e teve a sua liminar denegada. Logo, ele deixa de ser impetrante e passa a ser neste ato recorrente, certo? Fundamentação legal lá, item C do slide número 5. Fundamental, vocês vão chamar de agravo regimental ou agravo interno ou somente de agravo regimental. A fundamentação legal que vocês necessariamente têm que usar, vocês têm que citar o artigo 229, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Então, agravo regimental que está previsto no 229, parágrafo 4º do Regimento Interno do TST. Além disso, e aí é uma adição minha, vocês precisam citar o fundamento do artigo 1021 do CPC, que menciona expressamente o agravo interno. Como eu falei para vocês antes, e vocês podem ver agora na letra D do slide 5, vocês vão inserir na peça de interposição, registrar um parágrafo registrando o cumprimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, com exceção do preparo, que neste caso não cabe, certo? Abram também um outro parágrafo, ou pode ser neste mesmo parágrafo dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, vocês abrem um ponto em seguida, ou um parágrafo, e vocês vão registrar a necessidade do juízo de retratação ou de reconsideração, ou seja, o desembargador prolator da decisão deve se retratar ou deve reconsiderar a negativa da liminar pleiteada em sede de mandado de segurança. Esta é a peça de interposição. A peça das razões, na peça das razões, vocês vão endereçar a turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que vai ser a turma que vai julgar aquele agravo regimental. Vão fazer, lá na letra G, vão fazer a saudação, que vocês já conhecem, certo? Depois vocês vão abrir um item com o sumário fático, em que vocês vão relatar os fatos que estão lá no problema de vocês, certo? Este é o sumário fático. Depois vocês vão abrir um novo item com o mérito recursal. O mérito recursal vocês vão ter que buscar, e aí vou deixar um pouquinho para vocês pesquisarem o dispositivo do CPC que trata especificamente de impenhorabilidade salarial. Portanto, vocês vão citar esse dispositivo e vão dizer que este dispositivo do CPC, que trata de impenhorabilidade salarial, é aplicado ao processo do trabalho em razão do que dispõe o artigo 769 da CLT, certo? Então, vocês vão citar o dispositivo do CPC, eu vou até inserir aqui no material, certo? Vocês vão citar o dispositivo do CPC, tá? E vocês vão ter que trabalhar este item no mérito recursal de vocês, tá bom? Beleza? Letra I. Para finalizar, vocês vão fazer um pedido, certo? Também não vou dizer qual o pedido, mas o pedido de vocês tem que girar em torno da reversão da ausência da concessão de liminar que foi pleiteada em sede de mandado de segurança. Então, vocês vão pedir a reversão daquela decisão monocrática que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, tá? Muito bem? Espero que vocês tenham entendido. O problema está no slide número 7. O slide número 7 conta uma história que gira em torno de tudo isso que eu já falei para vocês, impetrado mandado de segurança de uma decisão liminar que determinou
a penhora de parcela de salário, consta no problema o número do mandado de segurança, diz que o relator do mandado de segurança número tal. Fala no impetrante, no nome do impetrante, que passa a ser recorrente. Fala no impetrado, que é o juiz da primeira vara do trabalho. Fala da penhora de 30% e fala da data da reclamação. Certo, pessoal? Então, trabalhem estes aspectos que a gente mencionou aqui para vocês. Tá bom? Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um material escrito. Construam a peça da forma que eu apresentei para vocês aqui. Trabalhem um mérito da empenhorabilidade salarial. Busquem jurisprudência do TST sobre empenhorabilidade salarial. Tem um bocado, um monte. Citem o dispositivo do CPC que trata especificamente da empenhorabilidade salarial e trabalhem apenas e tão somente este aspecto para dizer, a penhora de percentual do salário que foi deferido pelo juízo de primeiro grau não se aplica no processo do trabalho, certo? Por conta do dispositivo do CPC que trata especificamente de empenhorabilidade de salário, certo? Portanto, salário, verba alimentar, vocês vão trabalhar essa ideia, que caso haja penhora de salário, o cidadão vai ficar sem condições do seu próprio sustento, sustento da sua família, etc. e tal. Beleza, pessoal? Recado dado, recado cumprido, peça 5 apresentada. Peça 5, o material escrito vai estar no Moodle e o link para esse vídeo estará também no Moodle, e esse vídeo eu vou depositá-lo, como eu sempre faço, no YouTube. Vai servir para todas as minhas turmas de prática, porque antes eu tinha só uma turma minha, que eu chamo de turma originária, depois assumi as turmas do professor Rodrigo, e agora eu estou com 3 turmas de prática, é isso, é o total, e mais 5 de processo. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado e até a próxima.